Gente, o tema de hoje que nós queremos conversar com vocês tem a ver com vida simples na roça, tem a ver com a manutenção desse estilo de vida e para além da gente individualmente, mas na construção comunitária, coletivamente, né, desse estilo mais conectado com a natureza, uma forma de trabalhar a terra de uma forma sustentável, mais ecológica, uma vida mais saudável. E a frase que a gente achou legal trazer, que está aí no título ou na capa do vídeo, é falta de escola urbana na zona rural. Uma frase que parece estranha de ler, mas a gente quer explicar a ideia disso e como isso tem a ver com o futuro, se a gente pensa para além, né, a nossa atuação como ser humano, como humanidade, se essa vida que a gente está levando é importante. Então, pensar essa frase tem a ver com a manutenção desse futuro. E se a gente não trabalhar esse assunto, a vida na roça que a gente idealiza, que a gente fala aqui, tá com os dias contados. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Não, desce. Não dá! A tristeza fica aflita com vontade de viver. E não sei a letra. Ai, cansa. Tem que treinar mais. Fala, Nene, tudo jóia com vocês? Aqui nós estamos chique-lique. Bora começar mais um vídeo aqui no sítio, né, Nene? Tudo chique por aí, turma? Vocês viram? Nós adquirimos um pandeiro incrível lá de Pernambuco. Veio de lá pra cá, de um super artesão, tudo feito na manualidade. E estamos aprendendo, né? Não é fácil. Você viu, já perceberam a performance, né? Toca um pouquinho, né? A gente aprendeu e se encantou pelo pandeiro graças à nossa grande amiga palhaça cuíca, Alessandra Bastos, aqui pertinho, nossa vizinha, né, de cidade. E o artesão que fez, Barra Vento Maureliano. E nós estamos nesse movimento da agroecologia, de pensar a vida simples há algum tempo. Desde que a gente saiu de bicicleta, eu acho que a gente começou a encontrar pessoas, conhecer iniciativas e refletir sobre estilo de vida e como viver de um jeito que dê certo, que não destrua o planeta e dessa forma com que novas gerações consigam viver em um espaço tão sadio ou minimamente equilibrado quanto a gente está tendo a possibilidade de viver. Se agora não está fácil, no sentido de uma situação ambientalmente equilibrada, imagino daqui para frente. E a gente vem refletindo, conversando com muita gente, trocando muita ideia e vivenciando tudo isso, na prática também, né? Na agroecologia principalmente, que para nós tem uma relação muito grande com vida simples, tem uma questão que sempre aparece, e não aparece desde hoje, não começou a aparecer agora. Temos amigos aqui que são quase vizinhos nossos, né? Vizinhos a 13 quilômetros, mas a gente considera vizinho porque são maravilhosos. E eles estão na agroecologia há muito tempo, há mais de 20 anos, e eles comentam que desde esse início se fala sobre o problema da sucessão rural. Epa, eu falei para não deixar aqui que vai cair um pandeiro no chão. O problema da sucessão, como resolver a sucessão rural. A sucessão nas pequenas propriedades, agricultura familiar, agricultura agroecológica. De lá para cá, infelizmente, pelo menos aqui na nossa região, pouco foi feito, pouco se vê de efetivo na solução desse problema, na resolução desse problema. E eles já participavam dessa discussão há anos atrás. Hoje a gente está participando dessa discussão e parece que a gente tem que se conformar com a sobrevida. Então tá, vamos seguindo até a hora que der, porque não tem muita solução essa coisa da sucessão rural. Mas hoje de manhã, antes de começar esse vídeo, a gente estava pensando nos temas e o Lu trouxe esse tema, de pensar a educação no campo, a educação rural, como também uma ferramenta de sucessão. E eu nunca tinha parado para pensar. Isso me assustou bastante. E não só por eu não ter parado para pensar nisso, que tá, quem sou eu na fila do pão? Mas o movimento agroecológico, pelo menos que a gente participa, também não discute essas coisas. E se tem um fundamento, pelo menos que eu estou enxergando agora a partir dessa nossa discussão que acabou de acontecer,
é a necessidade da gente pensar a educação rural. Educação no campo enquanto ferramenta para a sucessão rural. Não a única, mas de repente uma bem importante. Outra historinha bem rápida é que estamos em Marechal Cândido do Rondon, um município extremamente agrícola, que contava com várias escolas rurais. De algumas décadas para cá, as escolas rurais foram sendo fechadas. Hoje, até onde eu sei, existe apenas uma, com vários riscos repetidos ano a ano de fechamento. Porque, pelo que eu entendi, só não fechou porque o pessoal se manifestou para manter ali daquela comunidade. Né? E é uma comunidade relativamente grande e é uma escola bem localizada nessa comunidade. É quase que um distrito ali, né? Tem várias casas, várias famílias, e deve ser por isso que eles conseguiram se movimentar e se juntar para que isso não acontecesse. Mas a ameaça de fechar esse ambiente é muito Só frequente. aumenta. Só aumenta. E isso para mim é muito sintomático, é muito preocupante a gente perceber uma cidade como Marechal e como outras infinitas no Brasil, né? Mas como a gente está aqui, tô falando daqui. Que tem uma área territorial enorme, muito rural, com a extinção das escolas rurais. Para mim é muito preocupante, é por isso que a gente também está abrindo esse diálogo aqui com vocês. E abrir o diálogo é importante porque eu não estava pensando nisso. Aí abrindo, vocês podem se observar enquanto indivíduos, enquanto coletivos, como é que esse assunto está acontecendo por aí também. E até esses dias uma pessoa comentou num dos vídeos, e foi um relato um pouco triste porque que eu entendi, é uma família que se mudou para o campo e eles estavam desistindo da vida no campo porque uma das maiores dificuldades dele foi colocar os filhos numa escola que eles considerassem boa, né? que proporcionasse uma boa educação, e aí eles estavam retornando para a cidade em busca dessa melhor educação para os filhos, mas entender essa diferença de uma escola urbana e uma escola rural e quanto isso tem a ver com o nosso cordão umbilical com a terra, né? Para quem mora no sítio, tem uma escola que está imersa nesse ambiente, quanto isso é importante, né? E perceber os vários pontos onde a escolarização urbana torna a gente cada vez mais seres urbanoides e desconectados com a natureza. E isso vai afastando a gente de ter essa sucessão no sítio, com que os jovens, com quem está nascendo no sítio, permaneça ali e faça essa frente, né, de uma vida mais sustentável, mais conectada com a natureza, que é muito importante para a nossa sobrevivência como humanidade, né? E o título, ele traz um pouco essa ideia, né, de que faltam escolas urbanas na zona rural. Parece meio contraditório, mas é justamente essa noção de que o que é bom, pensar no que é uma escola boa. Quando a gente pensa, fecha os olhos, imagina, tá, essa escola tem que ter inglês, essa escola tem que ter algumas práticas ali diferenciadas, um estudo mais aprofundado em matemática, inglês, enfim, inglês já falei, português, literatura, redação, escola boa. E hoje a gente vê que esse ideal de escola boa desenhado, ele está claramente centralizado nas cidades e já tem um direcionamento para a formação de indivíduos urbanoides, mas também para preparar essas mentes para um vestibular, para entrar numa boa faculdade, né? E conseguir, claro, bons empregos e uma renda muito boa. Essa é a ideia, né? O ideal, o idealizado. Inclusive eu vejo da minha história de vida, eu nasci aqui no sítio, aí concluí os ensinos fundamentais. Foi escola depois... rural ou não? Era escola num distrito aqui próximo. Era como escola, assim, num distrito não tinha uma frente, uma atuação bastante rural, mas por estar ali inserida, as crianças serem do rural, então havia um trabalho diferenciado, até que eu percebo um nível de qualidade em relação às escolas urbanas que eu achava até melhor, por conta de ter menos alunos, né? Então a atuação ali da escola acho que tinha pontos positivos com relação a isso, projetos na questão relacionada à natureza, né? A gestão de recursos tinha um pouco esse viés focado também para o rural, porque as crianças eram todas dali. Mas terminando o ensino fundamental, depois eu fiz colégio agrícola, era uma escola voltada para quem mora no campo. Só que depois do colégio agrícola eu pensei em fazer a graduação, e aí na graduação eu acabei, né, indo para a cidade, e olha que engraçado, né? Até ali, beleza, eu me mantive numa ideia mais rural, né? Mas quando eu fui para a cidade, aí eu comecei a aprender muito forte a viver no urbano, né?
o cordão umbilical ele vai roendo daí, porque eu começo a aprender um modo de vida diferente, há muitas conveniências na cidade, e de repente quando eu terminei o meu curso, a visão de carreira, de propostas de trabalho, né, eu só voltei para o sítio porque houve um esforço ou uma ideia que cresceu na minha cabeça de buscar uma vida mais conectada com a natureza, mais ligada à agricultura de base mesmo, lidando com a terra, né? Porque se eu fosse pensar aqui nessa questão de dinheiro, né, ou de propostas de vida, a vida na cidade, ela entrega algo mais fácil, assim, né? Fácil depende do ponto de vista, né? Mas, no geral, se pensa a vida na cidade mais fácil. E aí, por pouco, não fui mais um que deixei de viver no campo, né? E estaria hoje morando na cidade. E hoje a gente percebe um movimento de pessoas tentando voltar para o rural. Tentando, porque é uma realidade extremamente difícil. Comprar um terreno hoje é quase impossível, assim, muito difícil. Claro que depende do tamanho do espaço, né? Espaços menores, em locais com menos especulação imobiliária, a coisa é um pouquinho menos difícil, mas assim, no geral tem esse movimento e algumas pessoas acabam até desistindo, tendo possibilidade, que é como o Lu falou, né? Às vezes até tem uma escola rural, mas não é essa escola rural idealizada. Ou que tem essa promessa de construção de um indivíduo preparado para a vida no capitalismo. Preparado para ocupar esses grandes cargos ou até passar numa universidade, né? Esse é um problema que a gente vê, essa é a realidade que temos e esse é um grande problema quando a gente fala de sucessão rural. É central essa questão, é central. A gente precisa se organizar, a gente sempre fala, né? Um dos princípios que a gente colocou naquele vídeo da Vida Simples, organização, coletividade, para que a gente consiga perceber esse tipo de coisa, né? Falar, olha, isso aqui tá um problema, será que esse não é o problema? Se na agroecologia se fala no problema da sucessão, como resolver? Aonde? Por onde começar? E a partir disso, dessa coletividade, pensando na realidade, dá para agir coletivamente. E agir criando ambientes que isso possa ser estimulado. Então você vê o que uma escola urbana oferece e estimula. Tem coisa boa também. Só que assim, para a gente que percebe a realidade desse jeito meio caótico, meio triste, ambientalmente falando, socialmente falando, e a gente quer um novo modelo para criar novas culturas, pensar numa escola diferenciada é importante. E quanto que uma escola rural centrada, por exemplo, na agroecologia, que consiga valorizar outras coisas, incentivar outras coisas, incentivar o plantio, o cuidado, o cultivo, porque isso também ensina, isso aprende. E às vezes até mais, porque traz senso, traz tato, traz conexão, e isso não é coisa que a gente consegue construir estudando, ou somente estudando, é muito através da experiência. E a escola urbana, pelo menos a que eu estudei, e imagino que muitos, não tem experiência, é cortado, é só sentar, teoria e foi. É esse modelo que está há centenas de anos aí, né, sendo replicado. É uma sala fechada com paredes e um sentado atrás do outro. Que tipo de experiência isso gera? Mentalmente, é mais, para mim, né, geralmente é mais para adestramento do que para libertação, que para conexão com a realidade. E a conexão ela é necessária para que a gente perceba o caos que estamos vivendo. Porque sem conexão a gente não percebe. E se a gente não percebe, a gente não age, a gente não se revolta, a gente não se organiza. E eu vejo, da forma que estão centralizando as escolas na área urbana, pega um monte de serzinho urbano, de crianças que nasceram no urbano, porque hoje a maioria das crianças, né, nessas escolas centralizadas são da cidade, e poucas crianças, serzinhos que vêm da roça. Crianças que vêm da roça, elas estão em minoria. Então a escola ela acaba sempre agindo para atender a maioria, que é a urbana, e acaba urbanizando, vamos dizer assim, esse contexto do rural, ele é mal trabalhado. E não é na ideia, eu penso, de tirar a possibilidade de uma criança que vive na roça de enxergar a realidade urbana. Eu acho que não é isso. Não. Mas é de trabalhar a realidade rural também, porque só está trabalhando a realidade urbana, e quanto trabalhar a realidade rural numa escola pode fazer bem para uma família que está no campo, né? Ajudar essa família que está no campo, agricultura familiar, melhorar a qualidade de vida, e quanto isso pode fazer a diferença se esse ser quiser se manter no campo e não
já cair direto nesse contexto urbano e pensar a sua vida já baseada nos princípios da cidade. E essa questão, ela é projeto, é para ser assim. A educação é pensada para funcionar desse jeito. E a gente precisa repensar, trazer um novo projeto para formas de viabilizar também o outro lado. Não é sobre excluir, cancelar e nunca mais existir escolas urbanas. Mas a questão é também ter espaços, por exemplo, escolas rurais, conectadas à realidade dessa localidade para trazer essas crianças e construir cultura diferente, né? Uma cultura diferente que valorize isso que a gente anda pensando e falando aqui sempre, mas tendo como horizonte essa sucessão rural para que as crianças também vejam futuro nessa possibilidade de vida, para que vejam que esse estilo de vida também é bom. Seja construído conhecimento em cima disso, né? E a gente sempre fala dessa questão, como a gente percebe a vida urbana como uma coisa falida, porque quando a gente analisa uma questão de sustentabilidade, né, a gente viver em uma harmonia com a natureza, a vida urbana é a pior delas, né? É um espaço que foi feito só para o ser humano, tá cheíssimo de problemas colaterais. E aí, percebendo que viver mais próximo da natureza, viver no campo, isso é uma oportunidade muito boa, é essencial ter também esse espaço de uma educação com uma visão rural também sendo trabalhada. Precisa ter esses dois lados, né? E não só estar trabalhada essa questão que a educação das crianças ela é um modelo que só se volta para os negócios, para os trabalhos urbanos. E essas novas práticas que a gente vem falando, vem mostrando, vem praticando, que é, por exemplo, né, bioconstrução, essa arquitetura natural, agrofloresta, cultivo orgânico, agroecológico, isso tem que estar também na cultura. Não dá para a gente esperar as pessoas saírem da faculdade que nem a gente para conhecer esse tipo de coisa. Já pensou se desse para uma criança ter mais contato com abelha sem ferrão, desde que criança? Então não é, não, eu comecei com abelha sem ferrão há 2 anos, não. Eu nasci lidando e vivendo e se conectando com isso. E o cordão umbilical que forma é outra coisa, né? É outra coisa. Mas também tem um outro aspecto importante que é, porque quando a gente fala de educação, e a gente está falando aqui, parece que fica mais nessa educação fundamental, médio ali, né? Mas também tem o outro lado, que vai um pouco além, que é essa parte da graduação, que até você trouxe um pedaço da sua história, né? Então o Lu cresceu aqui no sítio, estudou em escolas sempre com o rural ali no contexto, pode não ser na prática, necessariamente como aqui do fundamental, né, e médio, mas está no contexto, não tem como dissociar, está no território. Mas também tem a graduação, que é um espaço importante para a construção de conhecimento, para a troca de experiência. Mas como daí? Que tipo de possibilidade a gente tem de graduação conectada à realidade que não corte esse cordão umbilical como acontece? Eu só fui experimentar a escola urbana mesmo na faculdade. Eu fico pensando, será que se eu não tivesse tido o fundamental ou o ensino médio tão rural, já tivesse tido na cidade, será que eu teria, depois da faculdade, retornado para o campo? Quanto isso não influencia nesse cordão que a gente tem, né, desse vínculo? E eu achei bem legal isso. A gente falando não é só sobre as crianças, sobre quem está ainda novo, mas todo esse processo de escola, né? E nesse sentido, quando a gente pensa em graduação, parece que a coisa é mais difícil ainda. Pensar numa graduação que não desconecte tanto as pessoas, né, do local, do rural. Mas tem experiências incríveis do Brasil. Você pode não conhecer, eu conheci há poucos anos atrás, mas tem, e por obra do destino, tem uma grande companheira nossa aqui, a Yara, ela é arquiteta, ela é do Movimento Sem Terra, e ela tem e teve uma relação muito grande com a Escola Latino-Americana de Agroecologia, espaço que a gente visitou durante a nossa graduação, e que foi um divisor de águas mesmo, né, porque é uma experiência muito diferenciada, e a gente vai convidar ela para, se ela quiser, contar um pouquinho dessa situação, né, que é diferente um pouco da que a gente falou, mas que é também muito importante. Só que dá pra aproveitar. Eu não tô, a mão tá boba, tá? E queria lembrar vocês que o nosso canal só consegue se manter no ar graças ao nosso financiamento coletivo. Se você quiser e puder participar, somar, vem para nossa comunidade, já dá para estar contribuindo com uns R$5. Isso
apesar de parecer pouco, faz uma diferença enorme na manutenção, porque somando a ajuda de cada um, nós vamos fortalecendo esse movimento. O link para conhecer mais o financiamento coletivo está aqui fixado no primeiro comentário. Nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp para trocar ideia com o povo, de vez em quando marcamos umas videochamadas, contamos umas fofocas ali de primeira mão e fazemos sorteios de coisinhas da loja, coisinhas do sítio. Gente, a Yara tá aqui, ó. E o mais lindo de tudo é que ela conheceu a gente pelo canal alguns anos atrás. Conta pra gente, Yara, senão eu vou contar errado aqui. 2019, eu comecei a acompanhar vocês porque eu tava querendo me embrenhar nas andanças de bicicleta aí eu comecei a acompanhar os dois. E depois a gente se conheceu pessoalmente na jornada de agroecologia que aconteceu em Curitiba o ano passado. Isso. Foi assim, surreal, tem vídeo aqui no canal, vou até deixar na descrição. E foi muito bonito esse encontro, acho que dali a gente fortaleceu, né, ainda mais o contato. Yara, se você puder contar para nós então um pouquinho de quem é você e como que você se relacionou com a escola latino-americana. Então, né, eu me chamo Yara, eu sou arquiteta de formação e sou bioconstrutora também, agora depois de algumas experiências, né. Trabalhei na Escola Latino-Americana de Agroecologia, que é mais conhecida como ELA, no ano passado para esse ano. Na verdade, eu comecei a me inserir lá no final de 2022 para fazer a construção de um projeto, né, um edital de ATES, que é Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, que é tipo a TER da nossa área, né, para lidar com demandas da arquitetura, né, que fossem comunitárias ali da Escola Latina. E a gente fez a construção, né, de uma casa de sementes de terra, com trabalhos de mutirão, coletivos, né? Foi uma experiência muito rica. A Escola Latina, ela fica no assentamento Contestado, que é no município da Lapa, aqui no Paraná, região metropolitana de Curitiba. A Escola Latina, ela nasce como uma proposta, um projeto justamente para ter técnicos sendo formados nessa outra perspectiva, né, de trabalho de agricultura, né? Mas a gente agora, nos últimos anos, tem visto que não é só isso, né? A questão da produção agroecológica, assim. Mas então a escola latino-americana, ela funciona justamente para ser um espaço de formação de ensino superior para a população camponesa. E aí acho que uma das questões mais interessantes assim dela é que ela funciona em pedagogia de alternância, né, que é para justamente caber assim à população do campo, à juventude do campo, né, que trabalha na sua terra, que está na sua terra. Ela é uma escola latino-americana, né, então ela atende todos os estados do Brasil e ainda mais os países latino-americanos. A Escola Latina hoje tem 2 cursos superiores, né, está finalizando a 5ª turma do Tecnólogo em Agroecologia, e que é o curso, né, que surgiu primeiro, assim, que engatilhou, né, a Escola Latina, assim, foi essa demanda de ter um tecnólogo, né, em agroecologia, e depois, agora, está finalizando também a 2ª turma de licenciatura em Educação no Campo, né, e as duas funcionam em pedagogia da alternância. Nesse esquema, né, da pedagogia da alternância, que inclusive é uma luta, né, é uma luta da educação do campo, assim, que ela foi reconhecida no MEC, né, então esse conceito da pedagogia da alternância está colocado dentro dos princípios ali, né, do Ministério da Educação, né. A pedagogia da alternância, ela consiste nisso, assim, então tem um tempo escola, um tempo comunidade. Na escola latino-americana ali funciona, o tecnólogo, eles ficam 10 semanas em tempo escola e eles voltam para suas comunidades e ficam um período mais ou menos de uns 3 meses, assim. Ela é uma pedagogia adaptada para as populações camponesas, né? Porque ela considera justamente que essa demanda de tempo na comunidade, ela é maior. Então aí você concentra o tempo estudo, né? Que ao invés de você ficar um semestre inteiro, você ficar nesse ritmo dos dias úteis, né? Que eu acho que tem uma relação muito com o modo de produção da nossa sociedade, né? Capitalista, assim, que a gente já tem que aprender, que é para formar mão de obra também, né? Então a gente já tem que se adaptar a essa coisa da cotidianidade das cidades, dos dias úteis. Então é de segunda a sexta você está, né, indo para a escola para você aprender depois também que vai ser que você vai trabalhar assim, e assim que vai ser a sua dinâmica, né? Só que a vida, né, e os modos de vida no campo, eles são
totalmente diferenciados e diversificados, né? Vocês sabem bem, assim, né? Foi e é uma construção importante, assim, né? A pedagogia da alternância. Seria interessante, na verdade, que ela fosse mais difundida, né? Porque a gente acaba perdendo justamente as escolas, né, no campo, porque elas não funcionam, né, para essa cotidianidade, assim, para esse modo de vida. E nesse seu tempo de experiência na escola, você percebeu que esse regime de alternância, ele realmente faz a diferença e fortalece esse elo, essa ligação das pessoas com a sua comunidade de origem? Com certeza. A gente vê, né, que a juventude de fato está podendo estudar, essa juventude está podendo estudar agroecologia em função desse formato, assim, né? De forma geral, assim, eu vejo que todos os educandos que permaneceram na turma, que estão para se formar, né, agora para o início do ano que vem, principalmente do tecnólogo, que foi quem eu convivi mais tempo, né, mas o pessoal da Lecampo também, você vê essa diferença, assim, sabe? O pessoal tem essa demanda de voltar para a sua comunidade, para restabelecer um pouco também acho que as energias, os processos, os trabalhos da escola, dos professores são sempre relacionados com demandas também no seu território ou do seu entorno, né? Então, por vezes, tem alguns educandos que eles não voltam especificamente para o seu território, mas eles vão ter experiências em outros territórios, né? Se não tivesse essa metodologia da pedagogia da alternância, isso não seria possível e a gente vê uma diferença surreal, assim, sabe, do início da formação deles, que essa turma eu pude conhecer lá do início, né, e então teve uma troca de educandos ali no período de 2021, 2022, quando teve a retomada, né, da turma em função da pandemia, então o tempo que eu fiquei na escola eu consegui acompanhar bem, assim, e ver essa diferença, sabe, de como de um tempo escola para o outro, em função do tempo comunidade, como que vai acontecendo de fato esse amadurecimento, assim, sabe, da juventude, tanto em relação à agroecologia, né, quanto em relação à coletividade, assim, né, então acho que a gente percebe, né, o quão fundamental e importante é esse ritmo construído nesse formato, né. Depois dessa conversa toda, o que fica claro para mim é que as escolas precisam ter dentro delas essa compreensão da realidade rural, que com o passar dos anos está sendo apagada, a gente precisa resgatá-la e ela precisa estar presente, pelo menos que esteja mesmo dentro das escolas urbanas, isso seja trabalhado, porque até quem é da cidade precisa entender, né? A nossa vida é conectada com a natureza, mas havendo um benefício maior, né, que talvez as escolas rurais aconteçam também e fortaleçam ainda mais essa realidade que precisa ser resgatada. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o joinha, comenta, realmente nesse vídeo o comentário é essencial. A gente quer saber como é que tá a situação aí, se esse vídeo fez sentido, se conecta com a realidade que você está vendo ou se não. Se aí a realidade é outra. Bora trocar essa ideia. Avante!